Em uma importante entrevista para a revista Famitsu no Japão, o chefe de toda a divisão do PlayStation, Jim Ryan, finalmente esclarece e põe o que seria pontos finais nessa questão da exclusividade do PlayStation. E o controle de dano estaria começando cedo. De acordo com alguns fãs aí de Xbox, sites de avaliações estão se programando para dar notas negativas para Starfield. E as saudades daquilo que ainda não vivemos. Um dos jogos da maior franquia da vida de Kojima, antes tido como exclusivo do PlayStation, parece que não será mais tão exclusivo assim. Vamos conferir todas essas notícias e muito mais aqui e agora no News Station, o seu jornal de notícias gamer semanal. Você está na News Station, o seu quadro de notícia de consoles e muita zoeira. A popularidade de Jim Ryan sempre foi muito dividida entre o positivo e o não tão positivo assim. Apesar de não ter muitos fãs, o chefe atual da divisão do PlayStation parece se mostrar interessado no bem-estar dos jogadores dos seus consoles. Isso porque a exclusividade da marca no PlayStation acabou se fragilizando com o passar dos últimos anos, principalmente após o período de 2020, quando o primeiro grande exclusivo do PlayStation 4 saiu para os PCs. Na época, isso foi muito questionado e muito criticado na empresa devido ao fato de que os jogos na versão do PlayStation 4 até então vinham com um selo Only on PlayStation, ou aqui no Brasil, exclusivo no PlayStation, o que levou a muitos jogadores a adquirirem os consoles da Sony para jogarem justamente os exclusivos que a empresa produz, dada a sua fama e também qualidade dentro do mundo gamer. Após a ida de alguns exclusivos do PlayStation 4 que continham aquele selo ainda dentro da geração do PlayStation 4, uma revolta tomou conta de muitos jogadores. Inclusive, nós aqui no canal também na época fizemos um vídeo a respeito disso, porque de certo era um absurdo ver exclusivos tão importantes migrando para outras plataformas sem que a geração sequer ao menos tivesse acabado. Após todas essas polêmicas e críticas em cima da empresa, a Sony na geração do PlayStation 5 passou a jogar mais limpo. Você não vê em nenhum momento nada dizendo exclusivo apenas no PlayStation nas capas dos jogos do PlayStation 5, ainda que eles sejam de fato exclusivos, o que deixa aberta a possibilidade para, quando a empresa bem entender ou achar que já é conveniente, fazer um port para plataformas como o PC. E é justamente sobre essa conveniência que Jim Ryan fala nessa entrevista, finalmente esclarecendo qual é o posicionamento atual da Sony mediante a essa situação. Apesar dos seus jogos fazerem um bom dinheiro na plataforma do PC, acrescentando ainda mais capital para investimento em suas continuações e também aprimoramento de suas já tão exímias qualidades, Jim Ryan esclarece que a Sony entende a importância dos exclusivos dentro da plataforma e assegura aos jogadores que o comprador do PlayStation será tratado como um cidadão de primeira classe, podendo usufruir desses títulos sempre em primeiro dia e antes de qualquer outra plataforma. 2023 supostamente seria o prometido ano do Xbox. Após passar 2022 sem lançamento relevante algum, a Microsoft teria suas promessas reservadas para esse ano, mas que até o presente momento, 2 dos 4 até então prometidos títulos de lançamento para o Xbox nesse ano já foram gastos, sobrando agora apenas metade dessa munição para o ano, sendo que essa próxima metade se apoia nos ombros de Forza Motorsport e principalmente Starfield, um prometido jogo do estúdio adquirido por mais de 6 bilhões de dólares, que é a Bethesda. Estúdios esses que até agora não conseguiram mostrar para que vieram nessa geração. Então Starfield seria a grande estreia da Bethesda dentro agora do comando da Microsoft. Porém, a polêmica agora se estende ao usuário Ecstasis no Twitter, que afirmou que Nick Baker do Xbox Era teria dito que os sites de avaliações já estão programando notas baixas
para Starfield em seu lançamento. Você acredita que isso faz algum sentido? Ou você acha isso um tanto quanto suspeito? De repente um certo controle antecipado de uma situação possivelmente inevitável, dado o histórico da Microsoft em seus jogos? Bom, acredito que nesse caso nós teríamos que fazer algumas considerações aqui. Acompanhem comigo. Bem, senhores, se vocês muito se recordam, vocês devem se lembrar que 2021 não foi lá o ano mais glorioso na plataforma do Xbox. E bem, uma das coisas que nós podemos destacar aqui é que o Xbox havia passado aquele ano inteiro sem trazer um jogo de peso. Até que no final do ano, a Microsoft resolve soltar 2 títulos das suas maiores franquias, sendo um deles Halo Infinite e o outro Forza Horizon 5. Ela trouxe remasters ou ports de outros jogos já lançados anteriormente para o Xbox, o que possibilitou que ela desse uma inflada nas suas notas do Metacritic. Tanto é que isso funcionou. Em 2021, a Microsoft foi eleita como a melhor publisher do ano, tendo na sua média de notas a mais alta dentre os estúdios ou publishers que também lançaram seus jogos respectivamente. E isso foi o quê? Exato, muito comemorado pela comunidade do Xbox. Aliás, as notas de Forza Horizon 5 foram de se deleitar. E o que dizer então de Halo? Eu acredito que essa é a maior prova de que esse suposto complô não faz o menor sentido. O jogo é completamente medíocre. Halo Infinite é tudo aquilo que a maior franquia do Xbox jamais deveria ter passado, já que é um jogo que só serve para sujar a sua imagem. E isso sem falar nas atualizações mais básicas que o game deveria ter recebido e que, entretanto, muitas vezes ou foram canceladas ou adiadas muito tempo depois do seu lançamento. O próprio Ray Tracing, um dos maiores outdoors de propaganda da nova geração de consoles, só foi implementado no game mas muito tempo depois. Se a Microsoft trata suas maiores franquias dessa forma e ainda assim conseguiu tirar uma nota absurda próximo dos 90 a mais com um jogo como esse, os senhores vêm realmente dizer que existe um complô da mídia para dar baixas notas para Starfield? Bem, esse rumor surgiu após um artigo da IGN que abordou exatamente essa temática, dizendo que Starfield seria a última chance de redenção do Xbox, o que realmente parece fazer sentido. No corpo da matéria, diversos argumentos foram apresentados e o cansaço dos jogadores do Xbox em ficar esperando algo grandioso da plataforma está se tornando cada vez mais evidente e não há grupos de fanboys que consigam mais segurar essa ira. A maior prova disso está nas próprias vendas dos consoles. O Xbox Series mal está a 1 milhão de unidades à frente do Xbox One em comparação do mesmo período da geração anterior com o dessa, o que é um péssimo sinal. Já do lado do PlayStation 5, apesar de estar atrás do PlayStation 4, mas não por falta de procura, e sim pelo console ter passado por uma das piores situações de estoque para a montagem do console e, consequentemente, a sua revenda, está a mais de 15 milhões de unidades à frente do seu rival, já nesse atual estado da geração, tendo uma proporção de quase 2:1 nesse exato momento. Então, tendo tudo isso em mente, realmente fica um pouco evidente que Starfield tem um peso muito grande em suas costas, e se ele falhar, certamente causará um impacto bastante considerável. E por último, ficamos agora com uma notícia não tão boa para os donos do PlayStation, ou parcialmente não tão boa assim. Nós sabemos que o exclusivo tem sempre um gosto, um cheiro especial dentro de uma plataforma. E poder ter a maior franquia da vida de Hideo Kojima como exclusiva no console do PlayStation seria de fato muito apreciado pelos jogadores, não vamos mentir, né? Como vocês sabem, a franquia de Metal Gear estava prometida para um renascimento. Os seus jogos já então lançados teriam versões atualizadas para os consoles da nova geração através de remakes. Esses primeiros rumores surgiram lá em 2020, antes mesmo do lançamento do PlayStation 5, quando foi dito que o primeiro jogo da série Solid seria refeito para o PlayStation através de um dos estúdios que posteriormente passaria a ser adquirido pela Sony, que é a Bluepoint. Esse rumor apontava que o estúdio estava trabalhando no remake desse primeiro jogo na franquia. Entretanto, o site Insider Game, site onde trabalha o famosíssimo insider Tom Henderson, afirma que através de suas fontes
foi descoberto que Metal Gear Solid 3, que seria cronologicamente o game que conta o começo da história da franquia, não será mais exclusivo do PlayStation. Ao que aponta, o game será anunciado nesse showcase do PlayStation que ocorrerá nessa quarta-feira, que deixo-vos avisados de antemão que nós faremos a transmissão aqui nesse canal. Assumiu-se que o título traria uma forma de exclusividade, quer fosse temporária, quer fosse permanente, ou através de algum tipo de acessibilidade dentro do game, como missões ou outras coisas do tipo. Então, pelo que parece, a exclusividade de lançamento na plataforma está descartada. Entretanto, os rumores estão tão fortes que já está praticamente confirmado que o título vai aparecer no showcase, o que será uma bomba daquelas. Porém, a grande pergunta que fica é, se a Bluepoint não está então fazendo esse remake de Metal Gear, como foi dito, né, durante todos esses anos, o que então ela estaria trabalhando nesses dois projetos que foram anunciados recentemente, sendo um deles um remake e o outro um projeto original dentro da própria companhia? Acredito que só saberemos disso no próprio evento. E aí, eu conto com a presença de vocês aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo News Station, o seu jornal gamer semanal. Preparar as notas aí do Starfield, né? Ó, mas já prepara um 6. Um 6, 7 já tá bom. Vamos arregaçar. Vamos zoar. Não quero nem saber. Vocês estão ligados como é que é pra fazer, né? Então tá bom. Então fechou. O quê? Ainda tá gravando? Você tá ferrado, você tá demitido.